Cala sua boca, mulher! Você é pobre e eu sou rico! Rico, não sou milionário! Virgem Maria disfarçada foi espancada por um milionário. E o que aconteceu chocou a todos. O sol batia forte naquela tarde de dezembro em Guarujá, no litoral de São Paulo. De um lado da cidade, mansões enormes se erguiam na orla, com piscinas de borda infinita que pareciam se misturar com o mar. Do outro lado, subindo o morro, casas apertadas de madeira e tijolo à vista formavam o que todo mundo chamava de Morro da Cruz. Dois mundos separados por poucos quilômetros, mas distantes como céu e terra. Rodrigo Sampaio conhecia bem essa divisão. Aos 45 anos, ele era dono de uma construtora que levantava prédios de luxo justamente naquela orla bonita. Alto, sempre bem vestido, dirigindo carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em 10 anos de trabalho. Rodrigo gostava de ser visto. Gostava de sentir que tinha poder. E poder, para ele, significava fazer o que quisesse sem que ninguém pudesse impedir. Mas por trás daquela imagem de empresário de sucesso, havia uma sombra que muita gente preferia não ver. Rodrigo tinha um histórico que ele escondia bem. 3 ex-esposas com ordens de restrição, funcionários que já tinham ido parar no hospital depois de discussões que ele resolvia com os punhos, trabalhadores nas suas obras que trabalhavam em condições que beiravam a escravidão. Ele pagava bem para abafar as denúncias. Ele doava para eventos beneficentes e sorria nas fotos. Mas quando as portas se fechavam, Rodrigo era outro homem. Naquela tarde sufocante, ele dirigia em alta velocidade pela avenida que ligava a Zona Nobre ao morro. Música alta, vidros fechados, ar-condicionado no máximo. Ele estava atrasado para uma reunião e não tinha paciência para nada. Foi então que uma mulher começou a atravessar a faixa de pedestres à frente dele. Ela vestia roupas muito simples, desgastadas pelo tempo. Um chale azul desbotado cobria seus ombros. Sandálias velhas. Nas mãos, uma sacola de feira com frutas que pareciam pesar. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais. O rosto marcado pelo sol, pela vida dura. Mas havia algo nos olhos dela. Algo que Rodrigo não conseguiu ver naquele momento. Uma serenidade profunda, quase impossível de se encontrar. Rodrigo pisou no freio com força. O carro derrapou. Ele buzinou com raiva. 1, 2, 3 vezes. Desceu do carro como um furacão, gritando antes mesmo de chegar perto dela. Sua burra! Você quase bateu no meu carro. Você tem ideia de quanto custa consertar uma Ferrari? A mulher parou. Olhou para ele com calma. Aquela calma que parecia atravessar tudo, como se ela estivesse vendo algo que Rodrigo não conseguia enxergar. Me desculpe, senhor, ela disse com voz suave, quase um sussurro. Não vi o carro chegando. Mas a desculpa não foi suficiente. Na verdade, ela só piorou tudo. Para Rodrigo, aquela humildade era fraqueza. E ele não respeitava a fraqueza. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço dela, o rosto vermelho de raiva. Desculpa, não pago o meu prejuízo. Gente como você não devia nem andar neste lado da cidade. Fica no teu morro com os outros miseráveis. As pessoas começaram a parar. Um grupo pequeno se formou na calçada, observando a cena com desconforto. Alguns pegaram os celulares. Mas ninguém se moveu para intervir. Nunca se movia. Quando a mulher tentou continuar andando, Rodrigo a segurou pelo braço. Com força. Com uma força que deixou marcas. Não terminei de falar com você, sua indigente. E então ele fez algo que cruzaria uma linha da qual não haveria volta fácil. Ele a empurrou. Com violência. A mulher caiu no asfalto quente, as mãos batendo no chão tentando amortecer a queda. As frutas rolaram pela rua. Laranjas, bananas, tudo espalhado. Ela tentou se levantar, devagar, os joelhos ralados sangrando um pouco. Rodrigo chutou a sacola vazia, que voou alguns metros. Da próxima vez olha por onde anda, sua velha inútil. Ele voltou para o carro, bateu a porta e saiu em alta velocidade, as rodas cantando no asfalto. Pelo retrovisor, viu a mulher ainda sentada no chão, sendo ajudada por algumas pessoas que finalmente se aproximaram. Mas ele não sentiu nada. Nem remorso. Nem vergonha. Apenas satisfação. O que Rodrigo não sabia, o que ninguém ali poderia saber, era que aquela mulher não era apenas mais uma trabalhadora pobre voltando da feira. Ela era um teste. Uma presença enviada para medir o que ainda existia de compaixão nos corações humanos. E Rodrigo tinha falhado de um jeito que o céu inteiro testemunhou.
Porque aquela mulher de xale azul, com olhos serenos e voz suave, era a própria Virgem Maria caminhando disfarçada entre os pobres. E ele acabará de levantar a mão contra a Mãe de Deus. Mas isso ele só descobriria quando já fosse tarde demais para voltar atrás sem dor. Rodrigo chegou na reunião ainda rindo. Ele ligou para 2 amigos empresários antes mesmo de estacionar o carro, contando a história como se fosse uma piada. Você nem imagina o que aconteceu agora. Uma mendiga quase riscou minha Ferrari atravessando a rua feito uma idiota. Dei um sermão nela que ela não vai esquecer tão cedo. Do outro lado da linha, risos. Comentários soltos. Você é demais, Rodrigo. Tem que botar essa gente no lugar mesmo. Ele desligou satisfeito, ajeitou o terno e entrou no restaurante 5 estrelas onde fecharia mais um negócio milionário. Aquela tarde, para ele, tinha sido apenas mais um dia. Apenas mais uma prova de que ele estava no controle. De que ninguém podia com ele. Mas do outro lado da cidade, algo diferente estava acontecendo. Quando a mulher finalmente conseguiu se levantar do asfalto, algumas pessoas se aproximaram para ajudar. Uma senhora de uns 50 anos segurou seu braço com cuidado, assustada com os ferimentos nos joelhos. A senhora está bem? Vamos chamar uma ambulância. Esse homem foi um monstro. A mulher sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas cheio de uma ternura que a senhora não conseguiu entender. Não precisa, minha filha. Vou ficar bem. Mas a senhora está machucada. Pelo menos deixa eu te levar até o posto de saúde. Não se preocupe comigo. Deus cuida de mim. E antes que alguém pudesse insistir, a mulher simplesmente desapareceu entre as vielas do morro. Foi embora devagar, mancando um pouco, mas com uma dignidade que nenhuma agressão conseguia tirar. O que ficou no lugar onde ela estivera sentada foi um perfume suave de rosas. Não havia rosas por perto. Não havia flores. Mas o cheiro estava lá, impossível de ignorar. Algumas pessoas sentiram. Outras não. Mas quem sentiu ficou em silêncio, sem saber explicar. Nos dias seguintes, Rodrigo não apenas continuou sua vida como piorou. Era como se aquela agressão na rua tivesse rompido a última barreira que ainda o continha. Ele estava mais violento, mais impaciente, mais cruel. Numa noite, num restaurante de frente para o mar, ele agrediu um garçom. O jovem tinha 19 anos e estava no primeiro mês de trabalho. Demorou alguns segundos a mais para trazer a bebida de Rodrigo, que estava conversando com investidores. Rodrigo não esperou explicação. Pegou o copo e quebrou na cabeça do rapaz. O sangue escorreu pelo rosto do garçom, que caiu de joelhos, atordoado. As pessoas no restaurante ficaram em choque. Mas Rodrigo não pareceu nem um pouco incomodado. Ele tirou a carteira, pegou uma quantia generosa e entregou ao dono do restaurante. Isso cobre o incômodo. E o silêncio. O dono pegou o dinheiro. Ninguém chamou a polícia. Em outra ocasião, durante uma reunião de negócios, Rodrigo socou um engenheiro. O homem havia questionado a segurança de um projeto, apontando falhas estruturais que poderiam colocar vidas em risco. Rodrigo não aceitou ser contrariado. Levantou-se da mesa e acertou o nariz do engenheiro com um soco seco. Quebrou. De novo, dinheiro resolveu. De novo, ninguém falou nada. E em casa, onde deveria haver pelo menos um mínimo de respeito, Rodrigo tratava sua empregada doméstica como lixo. A mulher tinha quase 70 anos e trabalhava para ele há 5. Num jantar que ela preparou, Rodrigo reclamou do tempero. Jogou o prato no chão, quebrando tudo, e ordenou que ela limpasse de joelhos. Limpa direito. E se reclamar, você sabe onde fica a porta. A mulher limpou chorando, tremendo, mas sem dizer uma palavra. Porque ela precisava daquele emprego. Porque não tinha para onde ir. Enquanto isso, no Morro da Cruz, as pessoas começaram a falar. As testemunhas da agressão na rua não conseguiam esquecer a cena. Elas se reuniam nas esquinas, nas portas das casas, comentando sobre aquela mulher misteriosa. Sobre como ela suportou tudo com uma calma sobrenatural. Sobre o perfume de rosas que ficou no ar. Sobre os olhos dela, que pareciam ver além do que estava acontecendo. Dona Teresa, uma senhora de 65 anos que liderava o grupo de oração da comunidade, ouviu os relatos com atenção crescente. E quando alguém descreveu o xale azul, a voz suave, o olhar de compaixão mesmo sendo ferida, ela sentiu um calafrio percorrer a espinha. Meu Deus! Ela sussurrou sozinha naquela noite. Será possível? Ela não disse nada para ninguém ainda. Mas dentro dela,
Uma certeza estranha começava a crescer. Aquela mulher não era apenas uma trabalhadora pobre. Aquela mulher era alguém que o céu tinha enviado. E o homem que a agrediu não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Rodrigo estava comprando terrenos. Não apenas alguns. Dezenas deles. Tudo ao redor do Morro da Cruz. Seu plano era simples e cruel: expulsar os moradores, derrubar aquelas casinhas que ele chamava de chiqueiros, e erguer no lugar condomínios de luxo com vista para o mar. Penthouses que custariam 3, 4 milhões cada. Ele não se importava que aquelas pessoas tivessem construído suas vidas ali. Que muitas delas tivessem nascido naquelas casas. Que não tivessem para onde ir. Para Rodrigo, eles eram apenas obstáculos. E obstáculos eram feitos para ser removidos. Ele contratou uma milícia. Homens armados, rostos cobertos, que chegavam no morro durante a noite para espalhar medo. Eles queimavam barracos de quem resistia. Quebravam caixas d'água. Cortavam fios de luz. Ameaçavam famílias inteiras, apontando armas para crianças dormindo. Saiam por bem ou saiam por mal. A escolha é de vocês. As famílias tremiam. Os homens tentavam proteger as esposas e filhos, mas o que podiam fazer contra armas? Contra a violência organizada? Contra o dinheiro que comprava até a polícia? Rodrigo ia pessoalmente ao morro às vezes, numa caminhonete blindada com vidros escuros. Descia com 2 seguranças armados ao lado e apontava para as casas como se fossem lixo. Isso aqui tudo vai virar prédio. Apartamentos com piscina e academia. Gente de verdade vai morar aqui. Não vocês. Ele sentia prazer em ver o medo nos olhos daquelas pessoas. Prazer em saber que elas não podiam fazer nada. Que ele tinha todo o poder. Mas o que ele não sabia era que cada lágrima derramada naquele morro estava sendo contada. Cada criança assustada, cada idoso expulso, cada mãe que chorava escondida, tudo isso subia como fumaça de incenso até o céu. E o céu estava ouvindo. Uma noite, voltando do morro depois de intimidar mais uma família, Rodrigo viu ela de novo. A mesma mulher. O chale azul. Agora ela carregava um balde de água. Caminhava devagar, com dificuldade, levando aquela água para uma família que tinha tido a caixa d'água furada pela milícia dele. Furada de propósito. Para que não tivessem como viver. Rodrigo parou a caminhonete. Desceu. E fez algo que nem os seus seguranças esperavam. Ele arrancou o balde das mãos dela. Com força. A água se derramou toda no chão de terra, virando lama. Ainda por aqui, velha? Não aprendeu a lição? A mulher não respondeu. Apenas olhou para ele. Aquele mesmo olhar. Calmo. Profundo. Triste. Como se ela estivesse vendo não apenas o homem à frente dela, mas tudo que ele carregava dentro. Toda a raiva, todo o vazio, toda a violência que ele usava para esconder a própria dor. Rodrigo cuspiu aos pés dela. Subiu na caminhonete e foi embora rindo com os seguranças. Mas quando ela ficou sozinha, ajoelhada no chão de terra molhada, pegando o balde vazio, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E aquela lágrima, ao tocar o chão, transformou-se em algo impossível. Uma rosa branca. Perfeita. Brilhando levemente na escuridão. Uma criança pequena que observava de longe, escondida atrás de uma parede, viu tudo. E nunca mais esqueceria. Naquela mesma noite, Dona Teresa reuniu as mulheres do morro na capela improvisada que ficava no alto. Era uma construção humilde de madeira, teto de zinco, chão de cimento batido. Mas ali, diante de uma imagem simples de Nossa Senhora Aparecida, aquelas mulheres derramavam suas dores e suas súplicas há anos. Desta vez, porém, era diferente. O medo tinha tomado conta de tudo. Famílias estavam sendo expulsas. Casas estavam sendo queimadas. Crianças não conseguiam mais dormir à noite com medo dos homens armados. E ninguém podia fazer nada. Dona Teresa acendeu as velas no altar. As mulheres entraram em silêncio, algumas trazendo crianças no colo, outras com rosários nas mãos. Os homens ficaram do lado de fora, envergonhados por não conseguir proteger suas famílias, mas respeitando aquele momento. Quando todos se acomodaram, Dona Teresa se ajoelhou diante da imagem. O silêncio era profundo. Apenas o som do vento balançando o zinco do teto. Apenas a respiração contida das pessoas que tinham vindo buscar o único consolo que ainda lhes restava. E então, Dona Teresa começou a rezar. Minha Mãe Santíssima. A voz de Dona Teresa tremeu, mas ela continuou. Seus joelhos doíam contra o cimento frio, mas ela nem sentia. A dor no coração era maior.
Mãe dos pobres, Senhora dos oprimidos, Rainha dos que não têm voz, venho diante de você com o coração partido. As outras mulheres começaram a chorar em silêncio. Algumas seguravam as mãos umas das outras. Outras apertavam os rosários com tanta força que os dedos ficaram brancos. Este homem rico e violento está destruindo nossa comunidade. Ele nos ameaça. Ele queima nossas casas. Ele tira de nós o pouco que temos. Nossas crianças estão com medo. Nossos velhos estão sendo expulsos dos lares onde passaram a vida inteira. E ninguém nos ouve, mãe. Ninguém nos defende. Dona Teresa levantou os olhos para a imagem. As chamas das velas iluminavam o rosto de Nossa Senhora, e por um instante pareceu que os olhos da imagem brilhavam com algo vivo. Mas tem algo mais, Mãe do Céu. Algo que me arrepia só de pensar. Ela respirou fundo. Sabia que o que ia dizer soava impossível. Mas ela tinha certeza. Uma certeza que vinha não da razão, mas do lugar onde a fé mora. As testemunhas me contaram sobre uma mulher que esse homem agrediu há dias atrás. Eles descreveram ela com tanto detalhe. Mãe, o xale azul, os olhos cheios de compaixão, o jeito que ela perdoou mesmo sendo ferida. E eu sei, eu sinto no meu coração, que aquela mulher era você. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre a capela. Algumas pessoas olharam para Dona Teresa espantadas. Outras sentiram um arrepio percorrer o corpo. Porque no fundo, todas elas sabiam. Todas tinham ouvido as histórias de como Nossa Senhora aparecia disfarçada ao longo da história. Como ela caminhava entre os pobres. Como ela testava os corações dos poderosos. Se eu estiver certa, Mãe Santa, então esse homem cometeu algo terrível. Ele não apenas agrediu uma pobre indefesa. Ele levantou a mão contra você. Contra a Rainha do Céu. E isso clama por justiça. Dona Teresa estendeu as mãos para a frente, como se estivesse oferecendo algo invisível. Mas não pedimos vingança, Mãe. Nunca pedimos vingança. Você nos ensinou a perdoar. Você nos ensinou a ter compaixão até pelos nossos inimigos. O que pedimos é outra coisa. Pedimos que você se revele a ele. Que mostre quem ele realmente agrediu. Que abra os olhos dele antes que seja tarde demais. Porque se ele continuar assim, Mãe, ele vai se perder para sempre. As lágrimas escorriam livremente agora pelo rosto de Dona Teresa. Ela não se envergonhava delas. Eram lágrimas de fé, de esperança, de uma súplica que vinha do lugar mais fundo da alma. Nós somos pobres, Mãe. Não temos dinheiro. Não temos poder. Não temos armas. Ele pode nos expulsar. Ele pode nos bater. Ele pode até nos matar. Mas você, Mãe poderosa, você é mais forte que todo o poder deste mundo. Se ele tocou em você e não foi imediatamente punido, é porque a sua misericórdia ainda está oferecendo a ele uma chance. Mas por favor, Mãe, não deixe que ele continue neste caminho de destruição. Apareça a ele em glória. Mostre quem ele espancou. Quebre esse coração de pedra e transforme em coração de carne. Toda a comunidade respondeu junto, num coro que ecoou pela capela. Assim seja. E então algo aconteceu. Algo que ninguém ali jamais esqueceria. A imagem de Nossa Senhora começou a brilhar. Não era truque de luz. Não eram as velas. Era uma luz dourada, suave, que vinha de dentro da própria imagem e se espalhava pela capela, tocando o rosto de cada pessoa presente. O perfume de rosas, aquele mesmo perfume impossível que as testemunhas tinham sentido na rua, encheu o ambiente com uma intensidade que fazia os olhos lacrimejarem. As velas, todas elas, acenderam-se em chamas mais altas, mais vivas, como se tivessem ganhado força de algo além do fogo comum. E lá fora, no céu escuro sobre o morro, uma estrela brilhou mais forte que todas as outras. Ela pulsava, como um coração batendo, como uma resposta silenciosa mas clara. Dona Teresa caiu prostrada no chão, os braços estendidos. Ela não precisava de mais nenhuma confirmação. Ela sabia. Ela está aqui. Nossa Senhora está conosco. E todos sentiram, com uma certeza que ia além dos sentidos, além da razão, além de qualquer explicação. A oração tinha sido ouvida. A Virgem Maria estava ali, invisível mas presente, testemunhando a dor do seu povo. E algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Rodrigo receberia uma visitação. Não de forma suave. Não com palavras gentis. Mas com poder proporcional ao sacrilégio que tinha cometido. E naquela noite,
Enquanto ele dormia tranquilo em sua mansão de luxo, sem imaginar o que estava por vir, o céu já preparava a resposta ao clamor dos pobres. Rodrigo estava celebrando sozinho naquela madrugada. Mais uma vitória, como ele gostava de dizer. Mais famílias intimidadas. Mais contratos assinados. Mais terrenos conquistados. Ele abriu uma garrafa de uísque importado, daqueles que custavam o salário de um trabalhador inteiro, e bebeu direto do gargalo. A mansão era enorme. Cobertura de frente para o mar, janelas que iam do chão ao teto, móveis que pareciam peças de museu. Tudo ali gritava luxo. Tudo ali gritava poder. E Rodrigo se sentia como um rei olhando para seu reino através daquelas janelas panorâmicas. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. O som das ondas chegava abafado, distante. Ele sorriu. Tinha tudo. Dinheiro. Influência. Medo dos outros. O que mais um homem precisava? Foi então que as luzes se apagaram. Todas. De uma vez. Como se alguém tivesse arrancado a energia de toda a mansão num único movimento. Rodrigo parou, o copo ainda próximo dos lábios. Esperou. O gerador de emergência deveria ligar em 3 segundos. Sempre ligava. Mas não ligou. Ele pegou o celular para usar a lanterna. A tela estava preta. Morta. Ele apertou o botão de ligar. Nada. O aparelho tinha bateria cheia minutos atrás. Agora parecia um tijolo inútil. Que diabos? O silêncio era estranho. Não era apenas ausência de som. Era algo mais. Como se todo o barulho do mundo tivesse sido sugado de uma vez. Rodrigo não ouvia mais as ondas. Não ouvia mais o vento. Nem mesmo sua própria respiração parecia fazer som. A única luz que entrava vinha da lua. Um clarão prateado que atravessava janelas e criava sombras compridas pelo chão de mármore. Rodrigo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um aperto no peito. Um frio na espinha. Medo. Ele deu alguns passos em direção à porta, tentando sair daquela sala. Mas então percebeu que não conseguia se mover direito. As pernas estavam pesadas. O ar estava denso, como se tivesse se tornado mais grosso, mais difícil de respirar. E foi quando viu. No meio da sala. Onde antes não havia nada. Ela estava lá. A mesma mulher. O chale azul. Mas agora era diferente. Tudo era diferente. O chale não era mais desbotado. Ele brilhava. Uma luz suave, celestial, como se fosse tecido de estrelas vivas. As roupas simples que ela usava agora resplandeciam em glória impossível de descrever. O rosto que parecia envelhecido pela vida dura agora revelava uma beleza temporal, majestosa, que fazia Rodrigo querer desviar o olhar mas não conseguir. E os olhos. Aqueles olhos que olharam com compaixão quando ele a chutou no asfalto. Agora continham oceanos. Autoridade divina. Firmeza de justiça eterna. Amor e dor misturados de um jeito que Rodrigo nunca tinha visto em lugar nenhum. Sobre a cabeça dela, uma coroa de 12 estrelas brilhava com luz que não pertencia a este mundo. Rodrigo sentiu as pernas falharem. Ele caiu de joelhos no chão frio, o copo de uísque escorregando da mão e se espatifando em 1000 pedaços. Mas ele nem ouviu o barulho. Porque tudo que existia agora era aquela presença. Aquela mulher. Aquela figura impossível e real ao mesmo tempo. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu da garganta. E então ela falou. Rodrigo Sampaio. A voz ecoou por toda a mansão. Não era alta. Não precisava ser. Ela vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Atravessava as paredes. Atravessava o peito dele. Soava como trovão e melodia, como firmeza e ternura impossíveis de separar. Você me espancou há 3 dias. Rodrigo tremeu violentamente. Quis negar. Quis dizer que não. Mas as palavras não saíam. A Virgem Maria deu um passo em direção a ele. A luz ao redor dela aumentou. O perfume de rosas encheu o ambiente com uma intensidade que quase sufocava. Você me empurrou no asfalto. Chutou minha sacola. Derramou a água que eu levava para os sedentos. Cuspiu aos meus pés. E pensou que estava agredindo uma mendiga indefesa. Uma velha inútil, como você disse. Alguém que não importava. Alguém sem valor. Ela parou diante dele. Rodrigo conseguia ver os pés descalços dela, que pareciam flutuar levemente sobre o chão. Conseguia ver as marcas ainda visíveis nos tornozelos. Arranhões. Feridas que ele tinha causado. Você não sabia, Rodrigo, que estava levantando a mão contra a mãe do Rei dos Reis.
contra aquela que pisou a cabeça da serpente, contra a rainha do céu e da terra. O terror tomou conta dele. Rodrigo tentou rastejar para trás, mas o corpo não respondia. Ele ficou ali, de joelhos, olhando para cima, para aqueles olhos que viam tudo, que sabiam tudo. Maria ergueu as mãos. Ele viu as marcas nos pulsos, onde ele tinha agarrado ela com força. A pele ainda estava roxa, ainda estava machucada. Você tem um histórico de violência contra mulheres indefesas, Rodrigo. Suas ex-esposas que você espancava quando ninguém estava olhando. Suas empregadas que você humilhava por prazer. Trabalhadoras que você explorava até o ponto de não conseguirem mais se levantar. E agora? A voz dela ficou mais firme. Não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que parecia pesar sobre ele como uma montanha. Agora você cometeu sacrilégio supremo. Você agrediu a própria Mãe de Deus quando eu caminhava disfarçada entre os pobres, testando seu coração. E o que encontrei, Rodrigo? Compaixão? Humildade? Amor? Ela se abaixou, ficando na altura dele. Os olhos dela perfuravam a alma dele como lâminas de luz. Encontrei crueldade, orgulho, violência pura. Rodrigo finalmente conseguiu falar. A voz saiu rouca, quebrada. Eu não sabia que era você. Maria não desviou o olhar. E se não fosse eu, Rodrigo? Se fosse apenas uma pobre mulher voltando da feira, isso tornaria seu ato menos cruel? Menos covarde? Você acha que meu filho, que foi espancado e crucificado por amor à humanidade, se importa menos com os pequenos só porque não sou eu? Rodrigo não tinha resposta. Porque não havia resposta. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Cada agressão, cada humilhação, cada vez que ele usou seu poder para destruir alguém mais fraco. Ele sabia que estava errado, mas não se importava, porque ninguém podia pará-lo. Até agora, estas marcas que você causou. Maria mostrou os pulsos novamente, os joelhos, as cicatrizes que ele tinha feito. Elas clamam por justiça. Elas sobem ao céu como fumaça de um altar. E a justiça divina é perfeita, Rodrigo. Ela não falha. Ela não esquece. Ela não é comprada com dinheiro. Ele começou a chorar. Lágrimas de terror puro. De desespero. Porque ele sabia o que vinha agora. Ele sabia que tinha cruzado uma linha da qual não havia volta. Mas então Maria fez algo que ele não esperava. Ela tocou a testa dele. Com suavidade. Com uma ternura maternal que não fazia sentido diante de tudo que ele tinha feito. Mas meu filho me ensinou misericórdia, Rodrigo. E eu sou mãe. Mãe até dos piores. Mãe até dos que me ferem. Por isso não vim para te destruir imediatamente, como você mereceria. Vim para te mostrar a verdade antes do julgamento final. Para te dar uma chance que você não merece. Olhe. E então as visões começaram. Visões que explodiriam dentro da cabeça dele como uma tempestade. Visões que mostrariam cada ato de violência pelos olhos das vítimas. Cada lágrima. Cada terror. Cada desespero que ele causou. E Rodrigo gritou. Gritou até a garganta arder. Gritou até não ter mais voz. Mas as visões não paravam. Porque a verdade nunca para. Ela continua. Até que você seja obrigado a olhar para ela de frente e reconhecer o que você realmente é. E o que Rodrigo estava prestes a ver destruiria completamente tudo o que ele pensava sobre si mesmo. As visões invadiram Rodrigo como uma onda gigantesca que arrasta tudo. Ele não estava mais na mansão. Não estava mais de joelhos no chão de mármore. Ele estava dentro das memórias. Dentro da dor que ele causou. E não havia como escapar. A primeira visão colocou na pele de sua primeira esposa. Ele sentiu o que ela sentiu naquela noite de lua de mel, quando ele a empurrou contra a parede porque o jantar não estava pronto. Sentiu o choque. A dor no ombro batendo contra o concreto. O terror ao ver o homem que ela acabará de jurar amar para sempre se transformando em monstro. E pior, sentiu a humilhação de ter que esconder as marcas, de ter que mentir para a família, de ter que sorrir nas fotos enquanto morria por dentro. Rodrigo tentou fechar os olhos, mas não adiantava. As visões vinham de dentro. Depois veio a empregada doméstica idosa. Ele viu pelos olhos dela. Sentiu o peso dos joelhos contra o chão frio enquanto limpava a comida que ele tinha jogado. Sentiu as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto ele ria dela. Sentiu a vergonha, a impotência,
O medo de perder o emprego e não ter como pagar o aluguel. E sentiu algo pior, a solidão de saber que ninguém se importava. Que ela era invisível. Descartável. A visão seguinte foi ainda mais pesada. O garçom que ele agrediu no restaurante. O copo quebrando na cabeça. O sangue quente escorrendo. A tontura. O medo de desmaiar. E depois, o silêncio no hospital quando ele descobriu que o dono do restaurante tinha recebido dinheiro para não processar. Que ele não teria justiça. Que o homem que o feriu continuaria livre, rico, impune. Uma após a outra, as visões vieram. Dezenas delas. Cada mulher que ele tinha espancado. Cada trabalhador que ele tinha explorado. Cada família que ele tinha ameaçado e expulsado do morro. Rodrigo viveu cada momento. Sentiu cada dor. Cada lágrima. Cada terror noturno. Cada pesadelo que ele tinha plantado na vida de pessoas que ele nunca mais pensou depois de destruí-las. E então veio a visão mais devastadora de todas. Ele se viu pelos olhos dela. Da Virgem Maria. Naquele dia na rua. Rodrigo viu a si mesmo saindo do carro como um furacão de raiva. Viu seu próprio rosto deformado pela ira. Viu como ele parecia um demônio gritando, apontando, invadindo o espaço dela com violência pura. E viu algo que nunca tinha percebido. Ela olhava com compaixão. Mesmo quando ele gritava. Mesmo quando ele a agarrava pelo braço. Mesmo quando a empurrava no asfalto. Ela olhava para ele como uma mãe olha para um filho que está se perdendo. Com tristeza profunda. Com amor impossível de compreender. Com uma dor que não era pela agressão física, mas pela alma dele, pela escuridão que ele carregava e que ele usava para ferir os outros porque não sabia como curar a si mesmo. E Rodrigo viu o que aconteceu depois que ele foi embora. Viu ela sentada no chão, os joelhos sangrando, as frutas espalhadas. Viu as pessoas ajudando. E viu ela rezando por ele. Rezando pelo homem que acabará de agredi-la. Pedindo ao filho que tivesse misericórdia. Que lhe desse mais uma chance. Que quebrasse aquele coração de pedra antes que fosse tarde demais. Rodrigo soluçou. Um som horrível, animal, de alguém que está se despedaçando por dentro. Mas as visões continuaram. Maria mostrou a ele o impacto que ele não via. As crianças do morro que não conseguiam mais dormir à noite, que tinham pesadelos com homens armados queimando suas casas. Os idosos que morreram de tristeza meses depois de serem expulsos dos lares onde tinham passado décadas. Os trabalhadores que se mataram porque não aguentavam mais a humilhação, a exploração, o sentimento de serem menos que nada. Ondas e ondas de sofrimento. Círculos que se expandiam. Famílias destruídas. Vidas arruinadas. Tudo causado por ele. Por suas mãos. Por suas escolhas. E então Maria mostrou o futuro. Duas possibilidades. Duas estradas. Na primeira, Rodrigo via a si mesmo continuando. Mais violência. Mais ganância. Mais poder. Até o dia em que os próprios capangas que ele contratara o traíam. Ele viu sua própria morte. Brutal. Sozinho. Apavorado. Sendo espancado do mesmo jeito que ele tinha espancado tantos outros. Viu seu enterro em caixão de ouro, mas sem uma lágrima verdadeira. Apenas pessoas disputando a herança como abutres sobre um cadáver. E depois vinha o julgamento. Rodrigo se viu diante de uma luz impossível de descrever. E diante daquela luz, todas as suas vítimas se levantavam como testemunhas. Uma por uma. Dezenas. Centenas. Cada rosto. Cada nome. Cada dor. E no centro de todas elas, a própria Virgem Maria mostrando as marcas que ele tinha causado. A condenação era absoluta. Não havia fogo literal. Mas havia algo pior. A consciência eterna e inescapável de todo o mal que ele tinha causado. A solidão infinita. A separação completa de qualquer amor, de qualquer luz, de qualquer esperança. Para sempre. Rodrigo gritou. Um grito que rasgou sua alma. Mas então a visão mudou. Maria mostrou a segunda possibilidade. Um caminho de arrependimento. Doloroso. Humilhante. Difícil além da imaginação. Mas real. Ele viu a si mesmo pedindo perdão de joelhos. Devolvendo o que tinha roubado. Reconstruindo o que tinha destruído. Sofrendo o desprezo das pessoas que não acreditariam nele. Abrindo mão de tudo. Do orgulho. Do dinheiro. Do poder. E lentamente, muito lentamente, encontrando algo que ele nunca tinha tido, paz verdadeira. As visões cessaram de repente. Rodrigo caiu prostrado no chão de mármore, completamente destroçado.
Ele não conseguia parar de tremer. Não conseguia respirar direito. Parecia que todo seu ser tinha sido dilacerado e jogado aos pedaços. Maria estava parada diante dele. A luz ao redor dela pulsava suavemente. Esta é tua escolha, Rodrigo. A voz dela era firme, mas havia nela uma ternura que ele não merecia. Você levantou a mão contra mim quando eu estava disfarçada testando seu coração. Você merecia punição imediata e eterna. Mas venha oferecer misericórdia que você não merece. Uma chance de arrependimento verdadeiro. De reparação concreta. Mas saiba. Ela se abaixou novamente, tocando o rosto dele com delicadeza impossível. Não será caminho fácil. Você terá que desfazer cada mal que causou. Reparar cada vítima. Renunciar ao orgulho que te domina e te destrói. Escolhe agora, filho, orgulho que te leva à perdição eterna, ou humildade radical que abre possibilidade de salvação. Rodrigo conseguiu erguer a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados, completamente quebrados. Eu levantei a mão contra você, contra a Mãe de Deus. Eu mereço o inferno, eu mereço tudo. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Mas, me mostre como reparar, eu farei qualquer coisa. Só não me deixe sozinho naquela escuridão, por favor. E talvez essas palavras, vindas não de barganha mas de desespero genuíno, fossem exatamente o que o céu estava esperando ouvir. Se essa história está tocando você de alguma forma, se você sente que há sempre uma chance de recomeço, não importa o que fizemos, escreva amém nos comentários. Às vezes um simples amém é o primeiro passo de uma cura que a gente nem sabia que precisava. Maria não respondeu com palavras. Ela apenas tocou o peito de Rodrigo, sobre o coração. E algo aconteceu ali que ele nunca tinha sentido na vida inteira. Remorso. Não era medo de punição. Não era vergonha de ser pego. Era outra coisa. Era consciência devastadora e real de quanto mal ele tinha causado. De quantas vidas ele tinha destruído. De quanto sofrimento ele tinha espalhado pelo mundo apenas por orgulho, por raiva, por um vazio dentro dele que ele tentava preencher esmagando os outros. E pela primeira vez, Rodrigo chorou. Não de terror, mas de arrependimento verdadeiro. Ele caiu prostrado, beijando os pés dela. Me perdoe. Meu Deus, me perdoe. Eu sou um monstro, eu mereço ser destruído. Maria o ergueu. Com firmeza. Com a força de uma mãe que não deixa o filho se afogar na própria culpa. Perdão não é apenas palavras, Rodrigo. Perdão é transformação completa. É reparação concreta. É mudança de vida. Levanta. Ela o puxou para cima. Rodrigo ficou de pé, cambaleando, sem saber o que fazer. E começa. Quando ele piscou, ela tinha desaparecido. A luz voltou. Os aparelhos ligaram. O som das ondas retornou. Tudo estava normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E Rodrigo sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele olhou para as próprias mãos. As mãos que tinham machucado tanta gente. As mãos que tinham empurrado a Virgem Maria no asfalto. E algo nele quebrou de vez. Quando o sol nasceu, a comunidade do Morro da Cruz acordou com uma cena que ninguém esperava ver. Rodrigo estava na praça central da favela. De joelhos. No chão de terra. Vestindo roupa simples. Tinha tirado o terno caro, os sapatos importados, tudo. Parecia outra pessoa. E nas mãos ele segurava papéis. Escrituras de propriedade. Contratos. Documentos. As pessoas começaram a se aproximar, desconfiadas. Alguns homens vieram na frente, prontos para proteger as famílias caso fosse uma armadilha. Mas algo no rosto de Rodrigo os fez parar. Ele estava chorando. Eu roubei de vocês. A voz dele saiu rouca, quebrada, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Eu usei violência, intimidação, milícia, dinheiro sujo, roubei as terras de vocês, expulsei suas famílias, queimei suas casas. Ele ergueu os papéis. Estas são as escrituras. Todas elas. Eu devolvo tudo. Gratuitamente. E mais. Rodrigo engoliu em seco. As lágrimas não paravam. Eu vou construir casas dignas para cada família que desalojei. Com meu próprio dinheiro. Sem cobrar nada. Vou pagar salários justos aos trabalhadores. Vou garantir segurança total. E vou passar o resto da minha vida tentando reparar o mal que causei.
O silêncio era absoluto. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia se aquilo era real ou algum tipo de truque. Dona Teresa estava ali. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos nele, estudando, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas o que ela viu foi diferente. Ela viu um homem completamente quebrado, destruído, e começando a ser reconstruído de dentro para fora. "O que aconteceu com você?" ela perguntou baixinho. Rodrigo levantou os olhos para ela. E neles havia algo novo. Humildade verdadeira. Ela veio. A Virgem Maria. Aquela mulher que eu espanquei, era ela. E ontem à noite ela apareceu na minha casa. Ela me mostrou tudo. Todo o mal que causei. E me deu uma chance que eu não mereço. De consertar. De reparar. Dona Teresa sentiu um arrepio. Ela sabia. Tinha rezado por isso. Tinha pedido exatamente isso. "E você vai mesmo fazer o que prometeu?" ela perguntou, ainda cautelosa. "Vou. Pode me cobrar. Pode me vigiar. Pode desconfiar de mim o quanto quiser. Eu mereço. Mas vou provar. Com atos. Não com palavras. Com atos." Nos dias seguintes, Rodrigo começou. Ele vendeu a mansão. Vendeu os carros de luxo. Vendeu tudo que era supérfluo. Guardou apenas um apartamento simples e usou todo o resto do dinheiro para começar as reparações. Ele procurou pessoalmente cada ex-esposa. Cada uma delas. Foi de joelhos. Pediu perdão. Ofereceu compensação financeira vitalícia, não como pagamento pelo que fez, porque isso nunca pagaria, mas como gesto concreto de responsabilidade. Algumas o perdoaram. Outras não. Algumas bateram a porta na cara dele. E ele aceitou. Porque sabia que tinha direito a isso. Ele encontrou cada trabalhador que tinha explorado. Pagou salários atrasados com juros. Indenizou pelos anos de humilhação. Visitou famílias de trabalhadores que tinham morrido em suas obras e confessou a culpa que era dele. Que ele tinha negado segurança por ganância. Que aquelas mortes eram responsabilidade dele. E ele procurou a empregada idosa que tinha humilhado. A mulher de quase 70 anos que ele tinha feito limpar o chão de joelhos. Quando a encontrou, Rodrigo caiu de joelhos diante dela e beijou as mãos dela. "Me perdoe. Eu fui cruel. Eu fui covarde. Nunca mais vou levantar a mão contra ninguém. E vou garantir que a senhora tem apoio financeiro pelo resto da vida. Não é pagamento. É o mínimo que posso fazer." A mulher chorou. E depois, lentamente, ela tocou a cabeça dele. "Que Deus te abençoe, filho. E te ajude a ser diferente." E foi a primeira bênção verdadeira que Rodrigo recebeu em toda a sua vida. Os meses que seguiram foram os mais difíceis da vida de Rodrigo. Não pela falta de dinheiro, embora ele tivesse vendido quase tudo, mas pela dor de encarar, dia após dia, as consequências de quem ele tinha sido. E pela desconfiança das pessoas que ele tinha machucado. No Morro da Cruz, as obras começaram. Rodrigo contratou engenheiros honestos, pagou salários justos, garantiu equipamentos de segurança para todos os trabalhadores. Ele mesmo aparecia no canteiro todos os dias, não como patrão, mas como ajudante. Carregava tijolos. Misturava cimento. Trabalhava sob o sol escaldante ao lado de homens que ele tinha explorado antes. No início, ninguém falava com ele. Os trabalhadores o olhavam com desprezo silencioso. As mulheres da comunidade desviavam quando ele passava. As crianças se escondiam. E Rodrigo aceitava tudo isso, porque sabia que tinha plantado aquele medo, aquela raiva, e agora estava colhendo. Mas ele continuava. Todo dia. Mesmo quando voltava para o apartamento simples onde agora morava, tão diferente da mansão de antes, com o corpo doendo, as mãos calejadas, a alma cansada. Ele continuava. Porque tinha prometido. E porque pela primeira vez na vida, ele estava cumprindo uma promessa que não era para benefício próprio. Dona Teresa observava tudo de perto. Ela era cética por natureza. Tinha visto muitos homens poderosos prometerem mudança e depois voltarem a ser o que sempre foram. Mas com Rodrigo, algo era diferente. Ela via a persistência dele, a humildade genuína, o jeito que ele aguentava as ofensas, os olhares de ódio, as portas batidas na cara, tudo sem revidar, sem ameaçar, sem usar o poder que ainda tinha. Uma tarde, ela se aproximou dele no canteiro de obras. Rodrigo estava sentado num canto, bebendo água, as mãos sujas de cimento. "Você está mesmo mudado",
ela disse, sem rodeios. Rodrigo levantou os olhos para ela. Havia gratidão naquele olhar, como se aquelas palavras fossem o maior presente que alguém poderia dar. Eu tento, Dona Teresa. Todo dia eu acordo e tento ser diferente do monstro que eu era. Mas tem dias que... A voz dele falhou. Tem dias que eu me odeio tanto pelo que fiz que não sei como continuar. Aí eu lembro do que ela me mostrou. Das vítimas. De cada rosto. E eu sei que não posso desistir. Que eu devo isso a elas. Dona Teresa assentiu devagar. Você vai precisar de muita ajuda, filho. Porque transformação não acontece sozinha. E também... Ela hesitou, depois continuou. Você vai precisar aprender a se perdoar. Não para esquecer o que fez, mas para conseguir seguir em frente sem se destruir. Rodrigo não respondeu, mas aquelas palavras ficaram com ele. Nos meses seguintes, as casas foram ficando prontas. Não eram mansões, mas eram dignas. Estrutura sólida, banheiros completos, cozinhas funcionais, quartos com espaço suficiente. Rodrigo supervisionava cada detalhe, garantindo que nenhuma família recebesse menos do que merecia. Quando a primeira família se mudou, ele estava lá, de longe, apenas observando. O pai carregando a filha pequena no colo, entrando na casa nova com lágrimas nos olhos. A mãe tocando as paredes como se não acreditasse que aquilo era real. E Rodrigo sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Alegria por fazer o bem. Não por reconhecimento. Não por interesse. Mas pelo simples fato de saber que tinha aliviado o sofrimento de alguém. Ele também se dedicou a algo novo. Começou a visitar grupos de recuperação para homens violentos. Prisões. Clínicas de reabilitação. Comunidades carentes. E em cada lugar, ele compartilhava sua história sem esconder nada. Eu era agressor. Espancava mulheres. Humilhava empregadas. Explorava trabalhadores. E cheguei ao ponto de agredir a própria Virgem Maria quando ela veio disfarçada de pobre testar meu coração. As pessoas ficavam em silêncio, chocadas. Mas ela não desistiu de mim. Mesmo depois de tudo que eu fiz. Ela veio e me mostrou a verdade. Me deu uma chance. E se ela não desistiu do pior dos homens, então há esperança para qualquer um que genuinamente queira mudar. Mas atenção! Rodrigo sempre fazia questão de dizer isso. Mudança real dói. É morrer todo dia para o orgulho. É pedir perdão de joelhos. É aceitar que muitos não vão te perdoar. É trabalhar pelo resto da vida para reparar. Não é fácil, mas é possível. Centenas de homens foram tocados por aquele testemunho. Muitos buscaram ajuda. Muitos começaram seus próprios processos de mudança. E Rodrigo estava ali, não como guru, mas como alguém que entendia a luta porque estava vivendo ela também. Um dia, Dona Teresa o chamou na capela que estava sendo construída no morro. Era maior que a antiga, mais estruturada, mas mantinha a simplicidade que respeitava a fé daquele povo. Tem algo que você precisa ver, ela disse. Rodrigo entrou. E parou no meio do caminho, as pernas falhando. No lugar exato onde a mulher misteriosa tinha derramado lágrimas naquela noite. Lágrimas que a criança tinha visto se transformarem em rosas brancas, brotavam agora flores impossíveis. Rosas brancas frescas, perfumadas com aquele perfume celestial que ele reconheceria em qualquer lugar. Elas nunca murchavam, nunca perdiam o perfume. Estavam ali como testemunho vivo de que tudo tinha sido real. Ela esteve aqui, Dona Teresa disse suavemente. Ela sofreu conosco, chorou por nós. E agora essas flores são sinal de que ela não nos abandonou. Rodrigo caiu de joelhos diante daquelas rosas. E pela primeira vez desde a noite da aparição, ele sentiu algo além da culpa e da dor. Sentiu esperança. Pequena, frágil, mas real. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. E naquele momento, uma brisa suave atravessou a capela. O perfume de rosas ficou mais forte. E Rodrigo soube, com certeza absoluta, que ela tinha ouvido. 2 anos se passaram. E a transformação de Rodrigo permanecia. Não tinha sido apenas um momento de emoção passageira. Não tinha sido teatro. Era mudança real, sustentada, dolorosa, mas verdadeira. Ele agora vivia num apartamento simples no próprio Morro da Cruz. O lugar que antes desprezava tinha se tornado seu lar. Ele acordava cedo, rezava diante de uma imagem pequena de Nossa Senhora que guardava como tesouro,
e saía para trabalhar nas obras sociais que financiava. A construtora que antes explorava trabalhadores tinha sido completamente reformulada. Agora construía casas populares dignas, pagava salários justos, garantia segurança total. E todo o lucro, cada centavo, era revertido para uma fundação que ajudava vítimas de violência doméstica. Rodrigo visitava abrigos, conversava com mulheres que tinham sofrido o que suas ex-esposas sofreram, oferecia apoio financeiro e emocional. E em cada rosto ferido, em cada olhar assustado, ele via o reflexo do que ele tinha sido. E isso mantinha humilde. Mantinha-o firme no caminho. A capela do Morro da Cruz tinha se tornado algo especial. Peregrinos de outras cidades começaram a vir. Vinham ver as rosas que nunca murchavam. Vinham rezar diante da imagem de Nossa Senhora que Rodrigo tinha encomendado, uma imagem linda, simples, mas que tinha algo extraordinário. Na inauguração da capela, quando a imagem foi colocada no altar, algo aconteceu que todos testemunharam. Marcas apareceram. Não tinham sido pintadas pelo artista. Não estavam lá quando a imagem saiu da oficina. Mas quando foi colocada no altar, diante de centenas de pessoas, marcas sobrenaturais surgiram nos pulsos e nos joelhos da imagem. Exatamente onde Rodrigo tinha ferido a Virgem Maria quando ela estava disfarçada. As pessoas caíram de joelhos. Algumas choraram. Outras rezaram em voz alta. E Rodrigo, vendo aquilo, entendeu o que estava acontecendo. Era o selo divino. A confirmação de que tudo tinha sido real. De que o arrependimento dele tinha sido aceito. De que a misericórdia tinha triunfado sobre o julgamento. A imagem passou a ser venerada como Nossa Senhora das Feridas, padroeira especial de mulheres vítimas de violência. E dezenas de milagres começaram a ser relatados. Agressores que se convertiam depois de rezar ali. Vítimas que encontravam cura emocional. Famílias que se reconciliavam. Rodrigo nunca aceitou ser colocado como herói. Sempre recusou entrevistas que o colocavam como centro da história. Eu não sou exemplo de nada, ele dizia com firmeza. Eu sou exemplo do que não ser. A verdadeira heroína é ela. A Virgem Maria. Que não desistiu nem do pior dos homens. Que veio disfarçada a testar corações e, mesmo sendo agredida, ofereceu misericórdia. Uma noite, sozinho no apartamento, Rodrigo teve outra visitação. Não tão intensa quanto a primeira, mas igualmente real. Ela apareceu suavemente, como luz de vela que vai aumentando. O xale azul, o sorriso maternal, os olhos cheios de ternura. E desta vez, as marcas nos pulsos e joelhos brilhavam como joias preciosas. Filho. A voz dela era como música. Você transformou as feridas que me causaste em fonte de graça para outros. Continua servindo os pequenos. Continua protegendo mulheres da violência que você mesmo praticava. Cada gesto de reparação é bálsamo sobre as cicatrizes que carrego em amor por ti e por todos os meus filhos. Rodrigo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Eu não mereço essa bondade. Maria se aproximou, tocou a cabeça dele com delicadeza infinita. Nenhum de meus filhos merece meu amor, Rodrigo. Mas eu amo mesmo assim. Porque sou mãe. E mãe não desiste. Continue. Você ainda tem muito a fazer. Muitas vidas a tocar. Muitos corações a ajudar. Quando ela desapareceu, Rodrigo encontrou sobre o travesseiro uma rosa branca impossível. A mesma que tinha brotado das lágrimas dela anos atrás. E ele guardou aquela rosa como lembrança de que a misericórdia é sempre maior que o pecado. De que nenhum coração está perdido demais para ser resgatado. A história de Rodrigo se espalhou nacionalmente. Virou caso de estudo em seminários, em grupos de apoio, em debates sobre justiça restaurativa. Ele foi convidado para falar em universidades, em congressos, em programas de televisão. E sempre usava aquela plataforma para uma única mensagem. A Virgem Maria caminha entre nós disfarçada nos pobres. Cada mendigo que ignoramos, cada trabalhador que exploramos, cada mulher que agredimos, pode ser ela testando nosso coração. E se eu, que cometi o sacrilégio supremo de agredi-la, posso ser transformado, então qualquer um pode. Mas é preciso arrependimento verdadeiro. Não palavras. Atos. Reparação concreta. Mudança real. Dona Teresa viveu para ver tudo isso. Ela que tinha rezado naquela noite pedindo justiça e misericórdia. Ela que tinha clamado para que a Virgem se revelasse ao agressor. Ela viu a oração sendo respondida de um jeito que superava qualquer expectativa. Quando ela morreu,
Aos 73 anos, suas últimas palavras foram: Nossa Senhora nunca abandona os pequenos. E nunca desiste nem dos piores agressores, se houver arrependimento verdadeiro. Seu túmulo foi colocado ao lado da capela. E tornou-se tradição que cada pessoa que visitasse o santuário de Nossa Senhora das Feridas também visitasse o túmulo de Dona Teresa, a mulher que teve coragem de rezar quando tudo parecia perdido, e que viu o impossível acontecer. Hoje, quase 10 anos depois daquela noite em que o céu respondeu ao clamor dos pobres, o santuário de Nossa Senhora das Feridas continua recebendo peregrinos de todo o país. As rosas que nunca murcham ainda perfumam a capela com aquela fragrância impossível que faz as pessoas pararem no meio do caminho, fecharem os olhos e sentirem algo além das palavras. As marcas sobrenaturais na imagem ainda brilham suavemente à luz das velas, lembrando a todos que visitam aquele lugar sagrado de uma verdade poderosa. A Virgem Maria caminha entre nós, e nós temos que estar atentos. As histórias de conversão continuam acontecendo. Toda semana chegam cartas, mensagens, testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas depois de rezar diante daquela imagem. Homens violentos que largaram a agressão. Mulheres feridas que encontraram cura emocional. Famílias destroçadas que se reconciliaram. Jovens perdidos no crime que escolheram outro caminho. E no centro de todas essas histórias, a mesma presença maternal e poderosa, Nossa Senhora das Feridas, que transforma a dor em graça. Rodrigo tem agora 55 anos. O cabelo completamente grisalho, as mãos calejadas e marcadas por uma década de trabalho honesto, o rosto gravado não mais pela arrogância que antes o definia, mas pela humildade profunda de quem foi quebrado até os alicerces e reconstruído, pedra por pedra, pela misericórdia divina. Ele nunca se casou de novo. Nunca quis. Quando alguém pergunta por quê, ele responde com simplicidade desarmante: meu casamento agora é com a reparação. Sou casado com a missão de servir os pequenos, de proteger aqueles que antes eu destruía. Não tenho tempo nem direito de pensar em outra coisa. Toda semana, Rodrigo visita presídios. Entra naqueles corredores frios, senta-se diante de homens que cometeram crimes semelhantes aos que ele cometeu e fala com a autoridade de quem conhece o caminho de dentro. Eu sei o que você é. Eu sei o que você sente. Porque eu fui pior. Eu espanquei mulheres indefesas sem nenhum remorso. Explorei trabalhadores até que não conseguissem mais se levantar. Humilhei empregadas idosas por prazer sádico. Queimei casas de famílias pobres porque estavam no caminho do meu lucro. E cheguei ao fundo absoluto do poço quando agredi a própria Virgem Maria disfarçada de pobre. Mas ela... A voz dele sempre fica embargada nessa parte. Ela não desistiu de mim. Quando qualquer um teria me destruído, ela veio oferecer misericórdia. E se ela não desistiu do pior dos homens, há esperança para você também. Mas só se você quiser de verdade. Só se você estiver disposto a morrer para o orgulho e renascer na humildade. Só se estiver pronto para reparar, não apenas pedir desculpas vazias. Muitos riem dele. Muitos o xingam, chamam de louco, de fanático religioso. Mas alguns, e esses são os que realmente importam, alguns ouvem. Alguns choram pela primeira vez em anos. Alguns pedem ajuda, querem saber como começar a mudar. E Rodrigo está sempre ali, oferecendo a mão, assim como a mão foi oferecida a ele quando não merecia nem um olhar de piedade. Há 3 anos, Rodrigo conheceu Daniel, um jovem de 28 anos preso por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada. Arrogante, violento, convencido de que era vítima das circunstâncias. Rodrigo viu nele o reflexo perfeito do que ele mesmo tinha sido. Visitou Daniel toda semana durante 2 anos. Ouviu seus ataques, suas justificativas, suas mentiras. E continuou voltando. Até o dia em que Daniel desmoronou e admitiu: eu sou um monstro. E tenho medo de nunca conseguir ser diferente. Foi o começo. Daniel hoje está em liberdade condicional, trabalha no projeto social de Rodrigo, frequenta terapia, participa de grupos de homens em recuperação. E toda semana vai ao santuário de Nossa Senhora das Feridas rezar pela ex-namorada que quase matou, pedindo que ela encontre paz, mesmo sabendo que provavelmente nunca será perdoado por ela. E está tudo bem, Daniel diz. Porque o perdão dela não é condição para minha mudança. Eu devo mudar porque é o certo. Porque foi o que Nossa Senhora fez por Rodrigo. E se fez por ele, pode fazer por mim. A lição dessa história atravessa o tempo e toca o coração de qualquer um que tem coragem de ouvi-la de verdade. Porque no fundo, sejamos honestos, todos nós já fomos Rodrigo em algum momento de nossas vidas.
Talvez não com a mesma violência física brutal. Talvez não com a crueldade tão aberta e descarada. Mas todos já ignoramos o mendigo na rua, fingindo que não vimos para não ter que ajudar. Todos já tratamos alguém com desprezo simplesmente porque essa pessoa era mais pobre, mais fraca, mais vulnerável que nós. Todos já levantamos a mão, literal ou figurativamente, contra os pequenos que a Virgem Maria ama de forma especial. E a verdade que essa história grita dos telhados é simples mas devastadoramente poderosa. Ela caminha entre nós. A Mãe de Deus não está apenas nos céus, sentada num trono distante, inalcançável, desinteressada dos nossos problemas. Ela está aqui, agora, disfarçada na mulher que pede esmola na esquina que você atravessa apressado todas as manhãs. No trabalhador que pedala sob o sol escaldante entregando sua comida enquanto você reclama que demorou 5 minutos. Na empregada doméstica que limpa sua casa enquanto você mal olha na cara dela. No idoso abandonado no asilo que ninguém visita. Cada vez que viramos o rosto para a dor de alguém, cada vez que escolhemos a indiferença em vez da compaixão, corremos o risco real de estar virando o rosto para ela. Mas a história também nos ensina algo ainda mais importante, algo que pode salvar até os mais perdidos. Nenhum pecado é grande demais para a misericórdia dela. Nenhum erro está além do alcance do perdão divino. Rodrigo cometeu sacrilégio supremo, não apenas pecado comum, mas agressão física direta contra a Rainha do Céu. Se houvesse uma lista de pecados imperdoáveis, esse estaria no topo absoluto. Mas mesmo assim, ela veio. Não para destruir, como seria justo. Não para condenar, como seria merecido. Mas para salvar. Para transformar. Para oferecer uma chance absurda, escandalosa, maravilhosa. Porque é isso que uma mãe faz. Ela nunca desiste. Nunca abandona. Mesmo quando o filho está no fundo do poço mais escuro, mesmo quando todos já viraram as costas, mesmo quando parece não haver mais nenhuma esperança, nenhuma luz, nenhuma possibilidade, a mãe permanece. De pé. Firme. Oferecendo a mão. Esperando pacientemente o arrependimento. Pronta para reconstruir tijolo por tijolo o que foi destruído. Mas atenção, e isso é fundamental, misericórdia não é permissividade barata. Perdão não é passar a mão na cabeça e fingir que nada aconteceu. Rodrigo recebeu perdão, sim, mas não escapou das consequências de seus atos. Ele teve que reparar cada erro, um por um. Teve que pedir perdão de joelhos, muitas vezes ouvindo portas sendo batidas na cara. Teve que abrir mão de tudo, dinheiro, status, conforto, orgulho. Teve que aceitar a desconfiança permanente, o desprezo merecido, a rejeição de muitos que não acreditaram e nunca acreditarão na mudança dele. E até hoje, uma década inteira depois, ele ainda carrega cicatrizes profundas do que foi. Ainda acorda algumas noites suando frio, tremendo, lembrando dos rostos das pessoas que machucou. Ainda chora quando vê na televisão notícias de mulheres sendo agredidas, porque lembra com clareza dolorosa que ele já foi o agressor, o covarde, o monstro. Perdão liberta a alma. Mas é a reparação concreta, dia após dia, mês após mês, ano após ano, que constrói a transformação verdadeira e duradoura. É no trabalho silencioso de reconstruir o que você destruiu que a mudança se torna real, visível, testemunhável. Então, se essa história tocou seu coração de alguma forma profunda, se você reconheceu em Rodrigo um pouco de si mesmo, das suas falhas, dos seus erros, se você sentiu um aperto no peito pensando que talvez também tenha levantado a mão contra os pequenos que Deus ama de forma tão especial, saiba disso com toda certeza, não é tarde demais para você. Enquanto há vida, há chance real de recomeço. Enquanto há arrependimento verdadeiro, há possibilidade concreta de reparação. Enquanto há disposição de mudar, há misericórdia esperando. Escreva amém nos comentários se você acredita nisso. Se você acredita com todo o coração que a misericórdia de Nossa Senhora é maior, infinitamente maior, que qualquer pecado que você tenha cometido. Se você acredita que mesmo os corações mais endurecidos, mais violentos, mais perdidos, podem ser transformados quando encontram um amor maternal que nunca desiste, nunca abandona, nunca cansa de oferecer mais uma chance. E por favor, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Com alguém que está perdido no caminho da violência, da indiferença, do egoísmo. Com alguém que acha que já foi longe demais para voltar, que já fez coisas terríveis demais para ser perdoado. Porque a mensagem que o céu quer desesperadamente que chegue a todos é simples e transformadora. Nenhum filho está perdido demais para ser encontrado pela mãe que nunca desiste. Nenhum coração está endurecido demais para ser amolecido pelo amor que derrete pedras.
Nenhuma violência é grande demais para ser curada pela misericórdia que não tem limites. Porque a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, Mãe dos perdidos, Mãe dos violentos em recuperação, continua caminhando entre nós neste exato momento. Continua testando corações. Continua oferecendo chances. Continua esperando que olhemos para os pequenos e vejamos neles não lixo descartável, não obstáculos, não invisíveis, mas filhos preciosos de Deus que ela ama e protege. E ela continua pronta, sempre pronta, para transformar até os piores agressores em defensores dos oprimidos. Os mais violentos em protetores dos fracos. Os mais orgulhosos em servos humildes. Os mais perdidos em encontrados. Porque essa é a fé verdadeira, a que realmente transforma vidas. Não há que apenas reza palavras bonitas e vá embora sem mudar nada. Mas a fé que transforma o coração. Que restaura relacionamentos. Que reconstrói comunidades. Que pega as feridas terríveis que causamos e as transforma, milagrosamente, em fontes de graça para curar outras pessoas feridas. Que essa história permaneça em você. Que ela grude na sua alma e mude para sempre a forma como você olha para os pobres na rua, para os trabalhadores que te servem, para qualquer pessoa vulnerável que cruza seu caminho diariamente. Porque qualquer um deles, qualquer um, pode ser ela. A Virgem Maria disfarçada, testando seu coração, esperando para ver se você tem compaixão verdadeira ou apenas indiferença conveniente. E se você falhar no teste, porque todos nós falhamos muitas vezes, porque somos humanos e fracos, lembre-se desta verdade consoladora: ela não desiste. Nunca desistiu de Rodrigo quando ele estava no pior. Nunca desistirá de você, não importa onde você esteja agora. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, de transformação radical e de amor que nunca desiste como esta. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam desesperadamente acreditar novamente. E que a bênção poderosa de Nossa Senhora das Feridas, aquela que transforma nossas quedas mais vergonhosas em oportunidades de recomeço glorioso, esteja com você, com sua família, com todos que você ama. Amém. E que assim seja.